Pais amados, sejam bem-vindos a esse formato de discipulado. Fui enviado para trazer essa palavra pelo nosso Bispo Bonani e que Deus possa falar ao seu coração. Essa palavra ela tem um valor muito forte dentro de nós. É algo que Jesus deixou para nos ensinar. E o tema do nosso discipulado é a cura pela palavra. Estamos no tópico de a decepção com os que amamos. É um tema realmente difícil, né? Dentro de nós, de conversar, de falar, mas que possamos entender o que Cristo quer nos ensinar com essa palavra, para a nossa vida, para o nosso interior, para que possamos ser cura através de nós, que possamos sarar as nossas feridas, os nossos relacionamentos, porque Deus é um Deus de reconciliação. E a sua palavra, ela cura, ela nos dá vida eterna. E que possamos entender essa palavra e germinar dentro de nós. Que não fique só nesse papel, nesse vídeo, que entre como semente e brote de frutos de ações e atitudes em nossa vida. Esse tema, a decepção com os que amamos, é algo corriqueiro em nossa vida. Afinal, vivemos com os seres humanos. Nós somos falhos, as pessoas também são falhas. Então vivemos uma comunidade de pessoas falhas, pessoas tristes, pessoas amarguradas, pessoas que não foram curadas, pessoas que necessitam de cura, pessoas que precisam reatar relacionamentos. E nós precisamos, porque para curarmos, primeiro temos que ser curados em algumas áreas. E se você, ao ponto que você é curado em uma área, você ajuda a curar outras pessoas. E vai falar em Mateus 26, 31 e 32. Jesus está ali na ceia com seus íntimos. Tem o João, tem o Pedro, tem o Tomé. Os próximos dele, aquele que diziam que amavam ele. Foram 3 anos andando junto com Jesus. Aquele círculo de Jesus, de amor que estava ali, os companheiros, amigos. Mas Jesus sabia o que iria acontecer. Não é à toa que ele fala: esta noite todos vós vos escandalizarei comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. E aí vamos, logo após vai ter aquela icônica cena de Pedro: não, mestre, não te abandonarei, não te negarei. E Jesus fala: Pedro, você vai me negar. Jesus já sabia o que iria acontecer. Aqueles que estavam no meio dele, aqueles que amavam ele, iam os trair, ia negar ele, ia abandonar ele. E nesse momento não temos um Cristo vítima, não temos um Cristo cheio de desculpas, justificativas. Temos a palavra viva, ganhando força e ganhando vida. Porque para aqueles que o abandonaram, para aqueles que negaram, você podia falar assim: mas Jesus podia fazer isso, aquilo, afinal, ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Mas Jesus, cheio de graça, humildade, no seu momento de dor, no seu momento de tristeza, de dificuldade, ele nos ensina a ser como eles. Afinal, a palavra fala que temos que ser cópias de Cristo, imitadores de Cristo. E esse é o momento ápice que estamos perto da cruz. Em vez de vermos justificativas, vemos a vida curando as pessoas. E esse tema é muito forte. A decepção com os que amamos. Eu não sei você, mas eu particularmente já passei por muitas decepções. Você já passou por muitas decepções. Com amigos, familiares, filhos, pai, mãe, avô, tio. E é tão difícil lidar, e às vezes rogamos a Deus para nos ensinar e dar discernimento do que Ele quer. Por muitas vezes que lemos a sua palavra, entendemos o que temos que fazer, mas
precisamos de um socorro a Deus, porque esse processo não é fácil, mas Jesus nos ensina esse processo. A cruz não foi só para a ressurreição, não foi só um novo viver, uma nova criatura, mas a cruz também foi a reconciliação. Aquele que amou os pecadores, qual nós éramos inimigos, não é? Então, quando falamos desse tema, é muito difícil lidar, falar, entender, porque mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso ego. Mas eu me recordo de uns salmos. E esse momento de angústia, tristeza, traição, abandono, vai me lembrar Davi. E Davi, ele entendia a misericórdia e a graça de Deus na vida dele. E é um ensinamento para nós. Vamos abrir em Salmos 55, versículo 12. Já deixei aqui aberto. E atenção, eu quero que você fixe nesse versículo. Porque ele não está falando do perigo lá fora, das guerras dos filisteus amonitas, ele está falando de algo interno. Versículo 12 vai falar assim: porque não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem o que me odeia, quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem igual a eu, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nós entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Olha só, Davi está descrevendo ali essa pessoa que magoou, abandonou, fez iniquidades contra eles, mentiras, falso testemunho. Não é uma pessoa de fora. Quem dera, ele suportava aqueles que queriam ir acima dele, mas ele está falando alguém do íntimo, ali dentro da casa, dentro dos cômodos dele, alguém que ia com ele, com as multidões, à casa de Deus. Estamos retratando hoje também aqueles que estão na casa de Deus, aqueles que andam com a gente, aqueles que estão em nossa casa, aqueles que nós amamos. E a pior decepção vem deles, porque você não espera. Salmos 41, versículo 9, vai falar assim, Davi pede, Senhor, me ergue, para que eu possa retribuir aqueles. E outras versões falam assim, Senhor, me ergue, para que eu possa pagar aqueles que me fizeram mal. E aí você vai falar, Vitor, é agora que vem a espada cortar tudo e vai ferir contra os seus inimigos. Não, a palavra ali retribuir vem do hebraico shalom, que vem da origem shalom, que é paz. E especificamente shalom quer dizer retribuir com a paz, ou fazer um pacto, ou um acordo de paz. E agora estamos retratando Jesus nesse momento. Pedro, Tomé, todos eles que fugiram, até ali quando você vai para o jardim, você vai ver, uns dizem que até era Marcos quando fugiu ali, nu. Então todos estavam abandonando Deus. Mas aquela pessoa que fere você, aquela pessoa que te abandona, aquela pessoa que te entristece, às vezes também é você na vida do irmão. Às vezes você também é isso na vida do seu irmão. Às vezes você foi magoado e decide também magoar porque te retribuíram desse jeito. A palavra é para você ter paz com aqueles que te fizeram, mas também que você possa ser embaixador da paz, como Cristo foi. Cristo, em vez de tratar os discípulos depois com apartar, não, ele reconciliou, ele foi atrás dos discípulos, ensinou os discípulos, amou os discípulos. Jesus está nos ensinando a amar, mas amar não só quando te fazem bem, mas quando também te fazem mal. E sabe, nesse ponto, vamos chegar a Mateus 10, 33, 38, e Jesus vai falar assim, aquela fala, que ele está citando aqueles que negarão ele perante os homens, também Jesus o negará diante do Pai. Só que Jesus vai falar assim, olha, eu não vim para trazer essa paz que vocês acham, eu vim para dividir.
E aí você não entende como assim Jesus veio para dividir. A palavra divisão é separação, assim como a separação do joio e do trigo. E Jesus vai falar além mais o quê? Eu vim para separar pai com mãe, nora e sogra, filhos e filhas. Mas em que sentido? Em sua palavra. Que se perante essas pessoas você negar Cristo, também Jesus o negará. E quantos conflitos temos em meio à nossa família, em vezes de as pessoas não entenderem a palavra que foi colocada em você de Deus, e muitos não confiaram, assim como Noé. Teve conflito, muitos duvidavam como Noé, e aí vemos que Jesus fala, ei, aos pais e aos filhos que não entendem, vocês não têm que me negar. Mas como assim Jesus não quer negar? É para que você não seja idólatra de seu pai, de sua mãe, de seu filho, de seu parente. Porque às vezes, até no agir, somos idólatras. E Jesus está falando para que não veio para trazer essa paz que vocês pensam. Ele veio para se cumprir a sua palavra. Não negocie Jesus, assim como os outros, como Judas negociou Jesus perante os religiosos. Mas será que às vezes, em meio à angústia, meio à tristeza, estamos idolatrando nossos pais, nossa mãe, nossos filhos? Que vemos algo de errado e às vezes passamos a mão na cabeça e acabamos que não cumprimos a sua palavra e carregamos muitas tristezas e angústias familiares desde pequeno, desde grande, nos nossos relacionamentos, e aí levamos adiante com o relacionamento das pessoas. Para que não sejamos idólatras. Até que ponto você vai negociar Jesus com o que você acha que é certo ou errado? E ele falou, não me negue, guarde a minha palavra. Quando vamos indo a seguir, do ato ali de repartir o pão, de passar todo o sofrimento. Lembra quando Jesus estava pregando e falava, olha, aí está a sua mãe e os seus irmãos. E Jesus fala, não, minha mãe e meu irmão são aqueles que me ouvem e seguem meu caminho. Jesus está curando, reconciliando nossos traumas de criação, de pai, de mãe, e reconciliando o nosso relacionamento com os nossos filhos, nosso trauma, nosso relacionamento. A decepção com quem amamos, às vezes achamos que é só aquela pessoa que está fazendo mal, mas e o que carregamos dentro de nós? Os nossos relacionamentos. Porque você toma uma decepção com alguém e aí você acha que todas as pessoas serão assim. Aí eu não faço bem porque eu fiz para fulano de tal e ajudar às vezes as pessoas são ruins. Não, Jesus não está falando sobre isso. Às vezes a sua falta de cura para os próximos relacionamentos te impede a entender o que lá fora está acontecendo ao seu redor. E Davi, ele se rasgava e se humilhava perante a Deus para entender que, na verdade, não temos inimigos. Vivemos querendo, só porque o outro nos fez algo, colocamos aqueles como os nossos inimigos e oramos, às vezes, a Deus para Deus passar sua espada na pessoa. Enquanto nós éramos inimigos de Jesus, Ele nos deu amor. E sabe, a cura às vezes vem pelo depósito de confiança. E às vezes você tem um depósito de confiança nas pessoas. Você faz das pessoas o seu Deus, você faz dos seus pais, seus filhos, seus amigos, seu network, o seu Deus. E aí se frustra porque as pessoas são humanas, são erradas. E aí ficamos tristes, você coloca a expectativa dessa pessoa lá em cima, ela vai fazer isso por mim, ela vai lembrar, assim como José no Egito, que lembraram dele depois, muito tempo depois, mas não foi naquela ideia de que, vão lembrar de mim, eu vou fazer porque eles vão lembrar de mim. Colossenses 3:13 fala, faça as coisas do Senhor para o Senhor, não para homem. Não tenham expectativa, regozijo em homens. Antes se deleitem no Senhor. O Senhor é a sua maior recompensa. Às vezes fazemos com interesse, agimos com interesse. Agora estou falando de nós. Porque para você entender, para você ser curado quando alguém que você ama
te abandona, te destrói, fala mal, fala mentira de você, você primeiro tem que se ressignificar quem é você em Cristo. Você tem que colocar suas confianças em Deus. Jeremias 17:7. Bendito aquele que confia no Senhor, aquele que faz o Senhor a sua confiança. Será como os ribeiros. Não ouvimos sempre essas palavras? Mas você tem confiado mais em Deus ou nos homens? Você pode achar que eu estou indo o que não está escrito, mas aqui está escrito tudo o que eu estou abordando. Vai falar também aqui sobre um homem que saía com grãos de semente e cada lugar que ele colocava, ele derrubava uma semente. Em todo lugar que ele descansava, no sol quente, ele colocava uma semente e ia andando. E as pessoas perguntavam, olha, por que você anda com sementes? Porque cada vez mais que você anda para um lugar, você deixa as sementes, você nem vai ver os frutos dessa semente. Você nem vai provar os frutos que você plantou. E esse homem fala assim, não, eu não estou preocupado com o fruto que eu vou comer, que eu plantei, mas estou feliz porque quando alguém passar pelo mesmo lugar que eu passei, não encontrará um sol escaldante, encontrará uma árvore dando sombra. Encontrará uma semente que dará um fruto, e quando ele passar por ali e tiver com fome, ele encontrará algo com fome. Por isso que quando Jesus chega na figueira, olha para a figueira, pega a figueira e fala, você não me deu fruto? Por que você não deu fruto? Às vezes nós só queremos os frutos. Só estamos ligados no que as pessoas podem oferecer, e isso atrapalha o nosso relacionamento. Porque aquela pessoa, ela vai ter uma falha de caráter, é humano assim como você, e ela vai te decepcionar. 2 Timóteo 3, Timóteo, eles irão te decepcionar, eles falarão falso testemunho, eles mentirão contra você, Timóteo. Paulo poderia ali falar sobre o que é viver preso, o que é viver nas algemas, nas masmorras. Paulo podia dar instrução que é sobreviver ao naufrágio ali, mas não, Paulo gasta esses últimos momentos para instruir Timóteo. Tu, porém, permaneça firme naquilo que você aprendeu desde pequeno. E a cura aqui para a família, para a parte familiar, é que quando Paulo lembra Timóteo, ele lembra da mãe e da avó. Ele vai falar, Timóteo, a sua mãe e a sua avó, que não tinha uma fé fingida, tinha uma fé de verdade, ensinou os bons caminhos para você trilhar. Timóteo, permaneça firme nesses caminhos que elas te ensinaram. Mas elas foram tratadas também. A vida delas, a vida cristã é um tratamento. E agora elas estavam ensinando a Timóteo a andar, a guiar um pastor, a andar uma demanda de grandes igrejas, grandes conflitos. E elas foram curadas, ensinaram Timóteo. Paulo, ele teve muitos erros com Marcos, mas ele entendeu depois, foi curado e ensinou a Timóteo o caminho da cura, que é Cristo Jesus. A cura da decepção de quem amamos é Cristo Jesus. Irmão, tire o peso da pessoa. Pare de colocar aquela pessoa que te magoou como o centro da sua vida, como o Deus da sua vida. Deixe esse fardo leve, perdoe, ame e siga a sua vida. Ela vai dormir bem, você que não vai dormir bem, preocupado. Mas eu não quero ficar só aqui, porque esse tema, estamos no segundo tópico que fala a confiar, a entender, a discernir, a depositar a sua confiança em Deus. O primeiro tópico é que as pessoas vão te ferir, vão fazer mal, veja Davi, elas vão te magoar, vão te abandonar. Você vai passar por isso. Você vai ter que se tratar. É um processo. Tópico 2 é a confiança não nas pessoas, mas em Deus. Davi dormia nos campos. Davi foi perseguido por Saul. Davi foi chamado em uma época e depois só subiu ao trono 20 anos. Teve que se fazer de louco, teve que fazer tantas coisas. Teve a oportunidade de matar Saul e não matou. Davi começou a entender a misericórdia de Deus. E Deus fala que se eu te der misericórdia, você também tem que dar misericórdia. Deus é rico, grandioso em graça, em misericórdia, em bondade, em amor.
Ele é rico, ele não tem dificuldade. Jesus não tem dificuldade em perdoar, em amar. Mas ele quer dizer, se eu, Deus, soberano sobre todas as coisas, que antes de vocês eram inimigos, eu sou rico em perdoar, rico em graça, quem são vocês para negar o perdão, negar o amor? Irmãos, vamos ser sinceros. Às vezes você não precisa de Deus para saber com quem você está andando errado. Às vezes você não precisa orar para pedir discernimento para saber que a pessoa que você está andando está te levando para um caminho errado. Veja o que a pessoa fala, veja o que a pessoa pensa, veja, será que a pessoa se alegra com você? Será que a pessoa chora com você? Não precisa de Deus para te entender isso. Você precisa discernir, estar atento. Por isso que Jesus fala que não podemos ser idólatras com parente, com amigo, com filho nenhum. Porque às vezes essas coisas perdem o nosso sentido. Tudo ali é bonito, tudo é maravilhoso, mas ali com o tempo você vai perdendo as sagradas doutrinas que foi colocado em seu coração. Você vai relaxando. E aí você fica surdo e não começa nem ver os erros que estão ao seu redor. Só que quando você cai, quando você erra, quando você passa por essa situação, tudo desaba, você percebe o erro que aconteceu, mas você também confiou naquela pessoa, você também depositou suas esperanças. Não deposite as suas esperanças nas pessoas. Deposite em Deus. Não é isso que o salmista fala? De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e terra. Quem foi que mudou sua sorte? Foi Deus que mudou a sua sorte. Confie no Senhor. Esse tópico é confiança no Senhor. O Senhor, Ele não te decepciona. O Senhor não nos decepciona. Você pode passar por muitas situações difíceis, mas Deus não decepciona. Noé esperou muito tempo, mas Noé creu na palavra que foi colocada dentro dele, creu na voz que ele ouviu, creu em Deus, acreditou em Deus até o final. A multidão se levantou, falava que era maluquice, passou 120 anos. E eis que choveu. De louco, insano, foi para profeta. Mas, e esse tempo que a gente não fala? De andar, de frustrações, de tristeza. A palavra não fala que as tribulações, as perseguições, toda a dor que está na terra cria um peso de glória para Deus. Não tem como separar a vida cristã de sofrimento, irmãos. Não tem. Sofrer ajuda a ter maturidade. Dói, mas molda o seu caráter, quebra o seu ego, quebra tudo que tem ruim de você, porque você não tem coisa boa nenhuma. Bom é Cristo dentro de nós. E você começa a encontrar prazer em Cristo Jesus, mesmo no lamaçal ou no maior que você estiver, você começa a ver Deus nas pequenas coisas, mas Deus nos trata, nos ensina. Amar não é sentimento, é ação. E muitas vezes colocamos essa autoridade para as pessoas. Aqui vai citar também de um monge que ele chega para o seu mestre e fala assim: olha, essa pessoa me feriu, essa pessoa me entristeceu, eu preciso que ela pague por isso. E aí o mestre vai falar: e você não perdoa, não ama essa pessoa, não pode perdoar? Não, ela fez isso, fez aquilo, como é que eu vou perdoar ela? E ele fala: olha, que falta de perdão é essa que você tanto carrega no seu coração? Que peso é esse que está te afundando, que você nem consegue perdoar uma pessoa? Ele começa a perceber que o ato de perdão não é mais nem sobre a pessoa, é o que ele está carregando. Ele está carregando tanta tristeza, tanto lamento ali, e aquilo vira uma âncora para ele. Sabe? Na ideia de perdão, as palavras latinas, gregas, hebraicas, vou dar um pequeno exemplo para você entender que o perdão também é biológico, está dentro de nós, Deus colocou. Irmãos, eu não preciso aqui citar a Bíblia para o que você já sabe que você tem que fazer. Se você não sabe, você está com algum problema, você não está lendo ela. Porque você sabe que você tem que perdoar 7 vezes, 70 vezes. Você sabe que você tem que amar seu irmão. Você sabe que você tem que tirar esse peso. Você não pode ter um coração assim contrito. Você sabe, eu não preciso aqui te explicar sobre tudo isso. Porque você sabe, afinal, você lê a Bíblia, você medita na sua palavra. E o maior exemplo é Cristo.
E na química, a ideia de átomos e moléculas, quando você junta um átomo e a molécula ela sobrecarrega de átomos, nós usamos um termo que para definir o limite daquele átomo. É o termo per. Então temos o perganato, peroxodo e temos o perclorato, para dizer que está cheio de átomos, chegamos ao limite, precisamos fazer algo. Exemplo, para algo feito, a gente faz algo bom, excelente, é algo feito. Mas para algo de limite extremo, de excelência, usamos perfeição, que é o limite máximo daquele ato, é o limite que você sai de algo bom e excelente para algo perfeito. E você pode definir também a ideia de você pode seguir alguém e você pode perseguir alguém. É o limite como Paulo foi perseguido. Você pode também permanecer e perfazer. Não é isso que Paulo fala? Permaneça em Cristo Jesus. Quando você chegar no seu limite, permaneça em Cristo Jesus. Continue prosseguindo. E o amor também, ele é o oposto do egoísmo. O egoísmo às vezes é mais receber, mais só a sua glória, só receber aquilo. Mas o amor é doar. Jesus se doou, se rasgou, cuspiram nele, foram pregados na cruz. Ele mesmo se doou quando fala, olha, ninguém tira a vida do Filho do Homem. Eu mesmo vos dou. O maior ato de amor é a doação. E quando usamos o limite disso, nós temos o perdoar, que é o limite de doação que temos que fazer. Muitas vezes requer muito mais do que imaginamos. E esse é um dos últimos tópicos também. O perdão também é ação. E o maior nível de ação foi a cruz de Jesus. A ideia não vem de ação. E como juntamos o limite, o ápice, que é pé, também precisamos de ação. E aí vem a ideia de perdão, que é uma ação que não é sobre sentimento. É uma ação que vai além do limite. O andar mais uma milha. Muitas vezes você está certo e às vezes se calar para que haja paz. Sabe, a ideia de perdão é você parar de carregar pesos que não são seus, culpas que não são suas. Irmão, você pode falar o que for, tentar ensinar, tentar desenhar, explicar. Se a pessoa não quiser, ela não vai entender. E você vai ficar remoendo ali coisas que não são suas. Entenda também que perdão é se libertar. Se liberte dessas correntes que te prendem. Orgulho, soberba. Orgulho tem um preço muito alto. Muito alto. Que você vai colher no longo da sua vida. Mas o perdão também é reconhecer o processo. Você entender o que você está passando, a situação e reconhecer. Também é desapegar dessas coisas, da sua mala de emoções, da sua mala de ego, das coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Também é o olhar com compaixão, porque às vezes olhamos para o outro cheio de acusações e esquecemos que nós também somos necessitados da graça de Deus. Mateus 6, não é isso que a gente aprende na oração? Perdoa os meus pecados assim como aqueles que eu tenho ofendido. É um princípio. Você não perdoa porque você gosta da pessoa. Não, você perdoa porque você muito foi perdoado. Então, olhe com compaixão. Se coloque no lugar da pessoa. Se analise seu temperamento, seu jeito.
E às vezes não vale a pena ser o certo, pensar em ser o certo, querer sempre ser a razão, o holofote. Às vezes a pessoa vai seguir a vida dela achando que você está errado, mas tudo bem, mas você precisa se libertar disso. E perdão também é entregar. Entregar tudo. Sabe quando Davi vai orar? Ele ora assim para Deus: Pai, a Ti eu entrego as injustiças que fazem comigo, o mau testemunho que fazem comigo. Senhor, em Ti eu coloco nas Suas mãos, Pai, o que eu fiz. Ele é o bom, justo juiz. Entregue todas essas injustiças, essas labutas, essas perseguições nas mãos de Deus. Salmo 110 fala para a casa de Davi: chegará o dia do Senhor, o dia que cada um colherão. Então tragam para mim as suas injustiças, que eu, Deus, nesse dia farei a justiça. Se liberte disso, da sua causa. Não carregue mais essa causa com você. Deixe ela livre, leve, para andar com Cristo. A palavra fala também: não se turbe o seu coração. Não guarde essas coisas, não guarde ansiedade disso. Tire essas amarras do seu coração. Purifique o seu coração. Deus te deu um espírito equilibrado para isso. Para cuidar de você. E as referências bíblicas estão aí em Hebreus, Mateus, em tudo isso aqui, irmão. No Sermão do Monte, nas cartas de Paulo. Se você quer uma ajuda, um auxílio para essa situação, Deus é o melhor auxílio, o Espírito Santo é aquele que capacita, que sonda, prescuta, que analisa as entranhas. Entranhas para o hebreu é aquele lugar de sentimento. Em outras ocasiões também é o útero da mulher, onde gera vida. E a falta de perdão, orgulho, egoísmo, faz você não gerar nada, ser infrutífero. Mas Deus fez você para gerar, multiplicar a terra, cuidar da terra, ter alegria. Ah, Vitor, mas fulano me magoou, estou triste. Coloque diante do Senhor e receba a alegria do Espírito Santo. A alegria que vem de Deus. Quando Paulo escreve para os Filipenses a carta da alegria, ele vai falar: irmãos, vocês estão... Eu aqui estou preso, estou na masmorra, tomando tantas chicotadas, vocês estão se entristecendo porque eu estou aqui? Não se entristeçam, se alegrem, porque vocês estão livres em Cristo. Eu mesmo com essas algemas, eu estou livre. Seja livre, se liberte desse peso, perdoe, ame. Agora tem ação. Ah, Vitor, mas é difícil andar. Reconheça o processo. Reconheça com quem você anda, com quem está ao seu lado. Você não precisa de Deus para fazer esse exame. Mas se você passar por isso, coloque diante do Senhor. Ele é fiel. Ele cuida. Ele não te julga, ele não te condena. Não espere aprovações de homens, é isso que a palavra fala, mas sim da graça de Deus, da sua misericórdia. Então, irmãos, para esse tema de hoje, a cura pela palavra de Deus e decepções com quem amamos, guarde isso no seu coração. Deus não decepciona, não nos decepciona, mas Ele pede que a gente tenha ações. Ações de quê? Ações de graça, ações de amor, ações de misericórdia. Jesus fala: vocês serão perseguidos pelo meu nome, sofrerão injustiça, mau testemunho, mas sua recompensa, seu galardão não virá de pessoas, virá do próprio Deus. Estou finalizando, e que você possa guardar no seu coração essas palavras, esse estudo maravilhoso que estamos tendo pela cura da palavra. Envie para algum irmão, compartilhe. É necessário compartilhar a palavra. Se tocou no seu coração, se ajoelhe. Se você está passando por alguma causa, alguma frustração, alguma tristeza, alguma labuta, ore a Deus, coloque diante dele e ande com o coração livre, porque Deus não tem como trabalhar em um coração contrito. Você só está retendo as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Então que possamos ficar com essa palavra, entender, guardá-la, semeá-la, frutificá-la todos os dias. Deus abençoe todos vocês.
Agradeço a participação, estar compartilhando essa palavra para igrejas, para amigos, mas que não fique só em mim. Que você possa ser essa carta viva nas vidas das pessoas. Que você possa transbordar de amor, de graça, de misericórdia, de gratidão todos os dias. E que você possa reconhecer que Deus é aquele que você não tem decepção, mas que Ele ajuda a você ser alegre e feliz. Independente da situação que você passe, independente do que te afronta, Deus está com você o tempo todo. Em nome de Jesus, sejam abençoados com essa palavra. Até a próxima.